Olá, muito boa tarde, bem-vindos aos Finais de Tarde em Sintonia. Durante a próxima hora vamos estar à conversa com o Jardim, o Centro de Solidariedade Social de Canedo. Como está atualmente a instituição, que valências tem ao dispor da comunidade, quais os planos para o futuro? São certamente questões às quais procuraremos responder com os convidados que temos em estúdio. São 3 no total que passo a apresentar. Silvana Tavares é a Diretora Técnica da Infância. Silvana, bem-vinda aos estúdios da Sintonia. Muito obrigada. Também connosco Belmiro Pinheiro, é o Presidente da Direção. Belmiro, bem-vindo também. Obrigado. E por último, mas não menos importante, Cândida Silva, é a Diretora Técnica das Pessoas Adultas. Cândida, bem-vinda também. Olá, obrigada. Muito bem, já vamos ao Centro Social. Gosto sempre de conhecer melhor os convidados que temos em estúdio. A primeira pergunta vai para percebermos como é que surge a ligação ao Centro Social. Acho que vou começar pelo Presidente. Belmiro, como é que surge a ligação ao Centro Social do Jardim? Ora, boa tarde a todos, mais uma vez. Esta ligação surge quase como uma situação familiar, no sentido que já o meu pai fez parte dos órgãos sociais, depois as coisas foram desenvolvendo e apareceram novos projetos que tinham que ser dinamizados e eu sempre tive uma ligação ao centro advinda desse contexto. Depois foi lançado o projeto para eu pertencer aos órgãos sociais, primeiramente entrei como tesoureiro. Achei que talvez desse mais ao Centro Social como Presidente e depois candidatei-me como Presidente e estou lá há 9 anos. Estamos no último mandato, temos transformado o Centro Social para melhor, temos inovado, temos projetos que fazem com que as pessoas se sintam que vale a pena trabalhar, que fazem criar o espírito de missão no dia-a-dia de todas as colaboradoras. Nós temos um quadro técnico desde as pessoas que trabalham mais diretamente com os nossos utentes, às pessoas que estão a liderar esses processos, que fazem um trabalho excepcional e é através desse trabalho excepcional e dessa aposta que nós temos ganho o projeto Centro Social. Acho que o capital humano, tenho a certeza, o capital humano faz a diferença em todas as organizações. Aqui ainda faz mais porque nós estamos a tratar pessoas e quando se trata de pessoas, os métodos têm que estar bem fundamentados e as pessoas têm que ter mesmo, os trabalhadores e as trabalhadoras têm que ter um espírito de missão muito acima da média e ter um espírito de sacrifício que alguns dias é necessário para fazer o melhor pelos nossos utentes. E basicamente é isto. Temos percurso projetos positivo, podemos dizer assim. Sim, um percurso positivo para a instituição. Também cresci muito como pessoa. Sim. Então, uma pessoa mais madura, uma pessoa que pondera mais as situações, mas sempre com um espírito de inovação, que é através da inovação que nós vamos resolver metade dos problemas. Nós, se ficar parados, estamos sempre a falar das mesmas coisas e acho que é por aí. Já vamos falar sobre inovação e sobre os projetos que vocês também têm alinhavados para o futuro, mas passar a palavra à Cândida também. Cândida, há quanto tempo é que está ligada ao Centro Social? Eu trabalho no Jardim desde o dia 7 de abril de 2008. Já há uma vida. A fazer anos, exatamente. Comecei primeiro nas respostas sociais da ATL e Centro de Dia, passei depois para a gestão da qualidade, fui a técnica responsável pela implementação da ISO 9001. Entretanto, passei para a coordenação técnica da infância e em 2019 recebi o convite para ficar responsável pela área sénior do Jardim, que foi feito por esta direção e cá continuo, não é? Sim, como é que classifica este percurso? Muito desafiante. Passamos por uma pandemia, não é? Não podemos esquecer que a área sénior foi muito fustigada pela pandemia, mas considero um percurso positivo. Cresci muito no Jardim, tive variadíssimas experiências, passei por diferentes áreas. O facto de estarmos sempre no mesmo local não quer dizer que façamos sempre a mesma coisa, ou seja, eu própria também fui me reinventando nas diferentes funções que fui desempenhando. Desafiante, mas gratificante, Sim. Podemos dizer assim. Sim. Muito bem, vamos abrir também o microfone da Silvana Tavares. A Silvana está há menos tempo no Centro Social, não é? Meses, podemos dizer. É verdade, boa tarde a todos. Portanto, eu estou há cerca de 3 meses no Jardim, a minha formação base é a Psicologia, portanto deram-me o desafio e aceitei o desafio de dirigir e coordenar a infância do Jardim. E tem sido uma verdadeira montanha-russa. Diariamente existem vários desafios constantes nas práticas, no acompanhamento da equipa e portanto, as famílias. E
tem sido extremamente enriquecedor, obviamente, a título profissional e pessoal. Sim. Que instituição é que encontrou? Bate certo com o retrato também que o Presidente fazia aqui de uma instituição também muito voltada para o futuro e preocupada em melhorar as valências e o trabalho que faz. Sim. Corroboro completamente aquilo que era a imagem que eu já tinha da instituição. Pronto, também resido na União de Freguesias, portanto fui acompanhando um bocadinho do trabalho da instituição e efetivamente comprovo que é uma instituição com uma visão futurista. Muito bem. O Presidente já fez quase um balanço também de como está atualmente a EPSS, Respira Saúde, podemos dizer assim, há muitos projetos na calha. Eu se calhar passava para a apresentação das várias valências que existem, eu não sei se querem começar pela terceira idade ou pela infância, é como entenderem. Podemos começar pela infância, então talvez, continuando ali com a Silvana. Silvana, que respostas é que existem na área da infância no Jardim? Na infância, neste momento, temos a valência de creche, pré-escolar e ATL, sendo que na valência de creche está lotada neste momento, portanto temos 52 crianças, sendo que a gratuitidade da creche faz com que seja um desafio enorme conseguirmos dar resposta às listas de espera que temos neste momento. Em termos pré-escolar também temos praticamente a capacidade máxima alcançada, portanto temos 47 crianças e a capacidade máxima são 50, e o ATL temos 12 crianças com capacidade máxima para 20. Muito bem, bons números também para vocês. Sim. Muito bem. E qual é a filosofia também? Como é que se trabalham estas diferentes valências dentro da instituição? Atividades fora da caixa também? Há aqui também uma comunhão com os séniores? Sim, obviamente que sim. Nós, tendo em conta, temos portanto, esse fator positivo a nosso favor de estarmos no mesmo espaço físico, portanto, permite-nos dinamizar bastantes atividades intergeracionais. Tentamos também ter sempre a participação na comunidade. Temos várias atividades que podemos depois também falar mais à frente. Temos já uma caminhada, já no próximo fim de semana, portanto tentamos sempre o envolvimento na comunidade e com as instituições da comunidade, o envolvimento dos pais, obviamente, e tentamos que o jardim, a nossa filosofia é que o jardim seja como se fosse um espaço-casa também, portanto um lugar de suporte afetivo, de acolhimento e de apoio na tarefa de ensinar, no caso das crianças, de ensinar e educar as crianças e o trabalho com as famílias. Muito bem, já vamos passar à parte da terceira idade, mas até porque a Silvana falava aqui sobre a creche que está lotada, isto vai também ao encontro de um projeto recente feito pelo Centro Social de ampliação da própria creche. Já se vinha notando este aumento de procura, Presidente, e por isso também o Jardim decidiu aumentar a resposta. Sim, Canedo está numa zona muito encostada ao Grande Porto e há muitas pessoas que têm optado por viver para Canedo. Daí que a nossa procura tem sido cada vez mais crescente, mas este impulso da creche gratuita, que acho que deve ser estendido a toda a escolaridade, num sentido de dar a oportunidade aos pais de escolherem e não ser obrigados a ir para a escola A, B ou C. Sim. Mas isso são outros debates, digamos. Mas a gratuitidade, o que é que acontece? Como não prepararam mais espaços, nós acabamos por quase ser julgados como é que não conseguimos ter solução para as nossas crianças. Mas o que acontece neste momento é que se nós, quando soubemos de um projeto que havia de alargamento de espaços que poderiam ser adaptados para a creche, nós fizemos logo e também houve um apoio para a parte do Estado nessa parte da obra. E foi muito bom porque, ao fim e ao cabo, temos mais soluções para a comunidade e é uma valência que, como é muito procurada, permite-nos ter outros recursos para arrancar para outros projetos, que ao fim e ao cabo é um bocadinho isso. O que nos está a deixar um bocadinho de pena, é claro, é o ATL, porque nós também, em termos de ATL, para desenvolver o ATL, precisávamos de outro tipo de recursos, nomeadamente da ocupação dos tempos livres dos miúdos, outros espaços, aí nós agora estar a tentar no Centro Infantil do Mirante, tentar outro tipo de respostas, mas é um processo que se vai desenvolvendo. Sim. Agora a questão da creche foi uma aposta muito ganha, ainda por cima porque foi apoiada, digamos. Porque as instituições muitas das vezes são apelidadas que andam sempre a pedir dinheiro. A questão não é essa, está formatado para ser assim e nós ou vamos aos projetos que sejam enriquecedores, tanto a nível humano como a nível
de resposta para a comunidade, ou então começamos a ficar para trás e as instituições deixam de ficar sem resposta, porque uma instituição que não se renove, que não renove os espaços, que não pinte, que não meta novas mobílias, que não coloque novos brinquedos para as crianças se educarem, é natural que depois os pais não se sintam tão confortáveis para deixar lá os seus meninos, o seu maior valor, que são os seus filhos. Daí o Jardim também ter esta aposta de não ficar também parado no tempo, ir acompanhando a evolução dos tempos. Vocês também no ano passado fizeram vários investimentos ao nível de equipamentos. Quer falar detalhar também um bocadinho isso? Já passamos às valências na área da terceira idade. Nós no ano passado comprámos uma carrinha, também num projeto de mobilidade verde, e eu não sei se foi o ano passado que fizemos a renovação do refeitório. Também era um espaço que estava connosco, que estava desde o início por sofrer manutenção, não tinha tido manutenções, nós fizemos lá a manutenção, que aquilo a nossa instituição todos os dias é usada por 100 crianças e 100 idosos, e é natural que ao fim de 20 anos, se os espaços não se renovarem, se não se modernizarem, quer em termos de condições físicas, quer em termos climáticos, que percam as condições ao fim de alguns anos. E nós fizemos esses 2 projetos o ano passado. E este ano temos mais projetos para pôr em cima da mesa. Já vamos ao futuro, mas mantendo ainda a tónica no presente, agora sim, Cândida, perceber também que respostas é que existem para pessoas adultas. É esta também a designação mais recente, sim, evitar sim. A terceira idade, não é? Sim. Neste momento já existe a terceira, a quarta e a quinta idade, e por isso nós próprios também estamos aqui a tentar mudar um bocadinho a linguagem que usamos internamente. Na área do envelhecimento nós temos 3 respostas sociais, que são neste momento ocupadas por 79 utentes. Temos o centro de dia, temos o serviço de apoio ao domicílio e temos a nossa estrutura residencial para pessoas idosas. Em termos de lotação de cada uma, estão lotadas? Neste momento estamos com a lotação máxima, dando nota que a nossa estrutura residencial tem 240 candidatos em lista de espera. É um flagelo este. Sim. E como é que se pode resolver este problema? É um dos grandes desafios também das instituições, não apenas do Centro Social de Canedo. Sim, nós temos feito um trabalho interno de promover outro tipo de projetos que permitem também envelhecer ativamente no domicílio. Daí o projeto que fizemos uma candidatura ao BPI, que é o projeto Estimular-te, que tentamos efetivamente ir ao domicílio, adiar aqui a progressão das patologias de demências, para que os utentes consigam viver com melhor qualidade de vida nos seus próprios domicílios. Temos também, e isso o Presidente falará, não é? Uma candidatura para o alargamento da nossa estrutura residencial, porque efetivamente é uma necessidade no Nordeste do concelho. Exatamente. Falava sobre casos de demência, têm vindo também a crescer cada vez mais e a afetar também pessoas cada vez mais jovens. Vocês também recebem esse tipo de casos na instituição? Sim, mais em centro de dia. Temos várias pessoas com patologias, ou seja, o projeto Estimular-te nasceu dessa necessidade que nós começamos a sentir nas respostas sociais de centro-dia e também na estrutura residencial. Ok, muito bem. E em termos de filosofia também, de que forma é que se procura trabalhar estas pessoas adultas que... Sim, nós tentamos primeiro, nós mais na estrutura residencial somos uma equipa multidisciplinar, não é? Composta pelo enfermeiro, pela psicóloga, pela gerontóloga e pela animadora, e tentamos sempre ao máximo agir numa perspectiva proativa e não reativa, ou seja, nós tentamos fazer, quando admitimos algum utente, ele é sempre avaliado por todos os técnicos que trabalham na instituição, com o intuito de percebermos o que é possível planear para o utente, para que assim possamos desenvolver o plano de atividades que ele vai realizar, e ao final de um ano fazemos a monitorização de se a pessoa regrediu, se efetivamente manteve o estado em que estava, para que também possamos planear as nossas atividades mais individualizadas. Assim, em termos de atividades de grande grupo, fazemos semanalmente atividades intergeracionais. As educadoras de pré-escolar passam lá diariamente no lar, quer seja antes do almoço, antes do fim de semana, para desejar bom fim de semana aos utentes. Portanto, existe aqui uma grande ligação entre todos. E é fundamental essa ligação? Sim. Ok, muito bem. Não sei, Presidente, já abordamos aqui um bocadinho as valências que existem atualmente, fomos já também tocando alguns projetos de futuro. Um deles tem a ver com a necessidade de alargar a resposta na estrutura residencial para idosos. É também uma grande lacuna e uma grande necessidade. Sim, quando esta direção se candidatou, identificámos logo essa lacuna. E nesse âmbito nós fizemos uma candidatura, fizemos um projeto para o alargamento que foi aprovado. Entretanto, houve um financiamento através do PAS 3.0. Do PAS 3.0
e nós fomos vencedores, só que depois não havia cabimento financeiro. Entretanto, surgiu o PRR e houve possibilidade dessas candidaturas que estavam aprovadas serem repescadas para o PRR. E neste momento estamos nesse impasse. O grande desafio aqui é nós fazer um projeto que demora 2 anos em bom andamento, e eles só nos vão dar 1 ano para nós fazer a obra. Nós temos que fazer a obra até o dia 31 de março. Para nós, acho que é uma oportunidade que não podemos perder, porque nós temos ainda algum espaço para alargar. Como a doutora Cândida disse, a lista de espera é enorme. E é uma valência que, ao fim e ao cabo, vai criar recursos para a instituição e vai criar, acima de tudo, soluções para a comunidade. Daí nós não podemos perder esta oportunidade, que poderão existir outras oportunidades, mas também a forma como nós temos de governar o país, nós não vamos conseguir manter muito mais tempo esta forma de financiamento deste tipo de obras. Através de fundos comunitários, não é? Pois. Sim. E nós aproveitamos estes últimos quadros comunitários para conseguir alavancar e a partir daí termos recursos próprios, ou entretanto vai ser complicado as coisas serem geridas desta maneira, porque os recursos têm que existir e ao virem para aqui deixam de ir para outros setores. A realidade é um bocadinho essa. E também o facto do lar cada vez mais precisar de mais recursos humanos e cada vez ser mais custoso, as pessoas não sei até que ponto terão recursos financeiros para conseguir se manter, porque hoje em dia fala-se de valores muito altos. Claro que esta geração é uma geração que sempre fez um pé de meia. A minha geração e a geração destas pessoas que são todas mais novas também poderá fazer, não tem tanto essa visão, mas o que é facto é que estas estruturas cada vez são mais caras e além do mais nós temos um projeto em mente. Sim. Que ao concluir este projeto nós já temos o próximo projeto, que é fazer casas individuais que as pessoas, a próxima linha de lares, acho que as pessoas não vão... Casas autónomas, no fundo. Sim. Em que pode haver algum apoio, quase como de serviço de apoio domiciliar. Sim. É um bocadinho nesse aspecto. Porque quem vai ter recursos vai querer esse tipo de solução. Porque não é que ali não haja uma solução boa para todas o tipo de pessoas, mas é sempre um bocadinho incómodo nós estar todos os dias com uma pessoa que tem algumas patologias. Claro que nós temos espaços diferenciados, mas há sempre as pessoas convivem umas com as outras e quer se queira, quer não, isso na fase dessa idade é sempre marcante. Não é? Se nós estamos numa idade que vamos ter algumas patologias e se as vemos ao nosso lado, não é tão animador como se nós estivéssemos no nosso espaço e vamos quando quisermos. Há experiências disso. Por acaso eu já estive numa instituição que tem uma espécie de casas autónomas e que diz que a progressão das patologias de pessoas que estão nessas casas autónomas é muito menor comparado, por exemplo, com quem está institucionalizado numa resposta do lar. Ou seja, as pessoas não decaem tão rapidamente e têm qualidade de vida durante muito mais tempo. Portanto, essa parte psicológica é também fundamental, não é? É muito importante. Até porque nós estando numas casas autónomas temos que desenvolvermos todos os dias a nossa autonomia. E estando em grupo, parece que estamos sempre à espera que alguém faça alguma coisa por nós. Embora as técnicas e as funcionárias, todos os dias, os idosos tendo capacidade de se alimentar, alimentam-se por si, nem que demore mais 20, 30 minutos, e é por aí que nós temos trabalhado os nossos idosos, e depois também há determinadas terapias que nós fazemos com eles para atrasar a dependência relativamente a terceiros. Sim. Em relação ao alargamento, o número de vagas que vai ampliar, quantas vagas novas é que vão existir? São 20. 20 vagas. E em termos de investimento, não sei se está quantificado, qual é o valor do investimento? Essa é uma particularidade do PRR, porque quando nós ganhamos o primeiro financiamento estávamos a falar de 1.100.000. E o PRR, há aqui alguma falta, digamos, talvez de transparência, talvez falta de cuidado, porque o PRR vai buscar os projetos segundo aquele valor orçamentado. E o valor que nós temos orçamentado neste momento é 1.400.000. Portanto, vai ser um desafio para a instituição, vai ser um desafio para o município, porque há uma parte que, não sendo aprovada por projeto, o município, para garantir que as instituições consigam lá chegar, também ajuda muito nessa parte, que é bom, mas vai ser um desafio muito grande para nós. Eu já quero falar sobre outros desafios consigo, mas só passar a palavra à Cândida para perceber este alargamento da resposta do lar é absolutamente essencial e o próximo passo de casas autónomas é também o futuro, é para aí que as IPSS devem caminhar?
Sim, nós temos que estar atentos aos sinais que o mercado nos dá, não é? Isto é um pedido já até de vários utentes que nos falam nesta questão de poderem envelhecer no seu próprio domicílio, e daí o projeto que falávamos há pouco. Claro que aqueles utentes que não têm possibilidade de ficar no domicílio e são institucionalizados, existe uma série de estratégias que nós usamos para adiar esse declínio que a Filipa falava há pouco. Nomeadamente, os nossos utentes são convidados diariamente a colaborar na cozinha, na lavandaria. Nós temos uma utente na estrutura residencial que é ela que faz as reparações das roupas dos outros utentes. Isso também lhes dá propósito, não é? Exatamente. Colaboram nas fantasias para a infância, para o carnaval ou para outras datas festivas. Temos uma horta que também é gerida pelos utentes da estrutura residencial. Ou seja, existe uma série de estratégias que, apesar de eles estarem no equipamento coletivo, que lhes permite eles continuarem a ter a sua individualidade e a fazerem aquilo que têm vontade. Os utentes são convidados a quinzenalmente escolherem em menta que querem comer na estrutura residencial. Isto a primeira vez que fizemos foi muito complicado porque nenhum dos utentes queria sugerir um prato para ser confeccionado. E eu dizia à educadora, pronto, então, olha, se os utentes não vão sugerir o prato, o almoço vai ser só sopa nesse dia, não é? Sim. Pronto, porque são práticas que se vão instituindo nos utentes e que eles próprios têm eles que criar as dinâmicas da estrutura residencial, são eles que definem o planeamento das atividades, são eles que escolhem as respeitando saídas. A individualidade de cada um. Exatamente, e os gostos, não é? Exatamente. O objetivo é sempre esse. Nós tentamos nunca escolher por eles. O nosso princípio nunca é escolher por eles. E humanizar também este trabalho que é feito. Exatamente. Quando às vezes temos casos de tanta desumanização, não é? Nesta área. Exatamente. Muito bem. Presidente, já vamos a outros projetos para o futuro, até porque sei que o Jardim tem vários, mas falou que os lares estão cada vez mais caros, é uma resposta cada vez mais cara para quem precisa dela. As transferências do Estado também não acompanham a inflação, o aumento do custo de vida. Como é que olha também para isso? Sei que é uma batalha também das IPSS que reclamam mais apoios do Estado para poderem também prestar um serviço que deveria ser prestado pelo Estado, substituem-se ao Estado no fundo. Qual é a sua opinião em relação a isso? É assim, ano após ano tem havido uma atualização, mas nunca acompanha o aumento da inflação e o aumento dos salários. Este ano, se não me falham os números, os salários aumentaram 6%. Nós na instituição tivemos política de aumentar toda a gente. Nós temos conseguido manter esse desafio ao longo dos anos porque efetivamente temos preparado a instituição para esses desafios e é por aí, é um bocadinho por aí, porque faz mais sentido. Se aumentam os salários, quem trabalha e quem luta pela instituição também deve ser salvaguardado. Agora, o que é facto é que o Estado em si tem cada vez mais ficado um bocadinho do lado do Estado. Ao longo dos anos, eu acho que o Estado tem que acompanhar estas instituições mais próximas, tem que, da parte técnica e a parte financeira, que é por aí que eles vão conseguir melhorar as instituições e vão conseguir desafiar as instituições a fazer mais e melhor. Mas claro que se eles, ano após ano, se a inflação é de 4%, eles aumentam sempre 2%, que eu acho que os números deste ano foram 2%, torna-se difícil para as instituições, não é? Se as instituições já estavam numa situação complicada, mais complicado vai ser no futuro, porque este desafio do aumento do salário mínimo vai ser para manter, e ainda bem. Agora, Sim. que é facto é que tem que dar recursos às instituições para se defenderem no bom sentido de terem cada vez mais as valências cheias e conseguirem pagar bons salários para efetivamente terem bons técnicos. Sim, bons profissionais, não é? Bons profissionais. Até porque estão a tratar de todos nós, no fundo, não é? E a questão da humanização e do tratamento é fundamental. Uhum. Tanto na parte das crianças como na parte da terceira idade. Porque nós, se não tivermos o cuidado de tratar bem as pessoas, vai se tornar muito mais difícil fazer o cotidiano de cada um deles, seja nas crianças, seja na parte das pessoas adultas, porque efetivamente o trato humano depende muito da forma como o fazemos e da forma como se constrói essa relação no dia a dia. Uhum. Já percebi que uma das prioridades, ou pelo menos são palavras que também encabeçam a lista de prioridades do Centro Social, tem a ver com promover um envelhecimento ativo. Vocês também têm outro projeto de criação de gabinetes ligados à fisioterapia, penso eu, abertos à comunidade. Que projeto é este, Presidente?
A instituição neste momento faz a fisioterapia para os utentes de lar e para quem se quer inscrever. E o nosso projeto é, ao ter que fazer isso para os utentes, ter uma técnica que faça para os utentes e faça para a comunidade. Que acho que não está a ser acautelada essa parte da fisioterapia ao envelhecimento equilibrado, que deve ser uma das terapias fundamentais a partir de uma faixa etária, e nós instituição, queremos passar essa mensagem à comunidade, e ao fazer o aumento do lar foi-nos permitido aumentar uma sala que fica muito exposta à rua e fica muito exposta à comunidade, e nós queremos começar a desenvolver essa terapia numa sala dessas, em vez de ser numa sala que não é tão publicitário, digamos. Claro. Cândida, só mais pontuar também aqui esta questão do envelhecimento ativo. Sabemos que vivemos cada vez mais, mas se calhar não chegamos nas melhores condições, a uma idade já mais avançada. É importante, por isso, este trabalho a montante de nos prepararmos para um envelhecimento saudável e para chegarmos no máximo das nossas capacidades a essa fase que é tão bonita também da nossa vida. Sim, por isso é que falamos aqui sempre naquela perspectiva proativa e não reativa. Quando nós falamos nesta questão das sessões de fisioterapia para a comunidade, primeiro é para haver também uma aproximação da própria comunidade à instituição. As instituições têm que ter sempre a porta aberta para que todas as pessoas possam conhecer os nossos serviços, mesmo não estando a precisar deles naquele momento. E depois, efetivamente, é com base neste trabalho também feito com a comunidade que nós conseguimos depois também trabalhar os utentes para que, quando eles sejam institucionalizados, tenham aqui uma qualidade de vida superior. Muito bem. Quero falar ainda sobre outro projeto, está mais ligado à área da infância. O Presidente ainda há pouco divulgou um bocadinho. Trata-se de recuperar um antigo jardim de infância, penso eu, do Mirante, para outro tipo de atividades. O que é que está previsto? Qual é a intenção do Centro Social? A intenção do Centro Social é, no espaço desse jardim de infância, nós termos um espaço mais amplo para o ATL. A instituição tem o espaço que tem, foi crescendo, e em termos de atividades, torna-se, quando há em períodos de férias, nós ter as crianças com outro tipo de atividades, ali não é possível, e daí nós desafiar a autarquia a nos ceder, a fazer um protocolo daquele espaço. E quanto tempo até esse projeto estar no terreno? Já existem datas ou ainda estamos numa fase precoce? É sim, o protocolo está para ser assinado entre estes dias, e o espaço em si não requer grande manutenção, por isso, entretanto, nós avançaremos com esse projeto. Silvana, será importante para também melhorar a qualidade da resposta que já é dada pelo jardim, ter mais espaço também para desenvolver outro tipo de atividades? Obviamente que sim, portanto estamos a falar de crianças que, portanto, precisam daqui de um apoio extra-horário escolar, portanto os pais, sabemos que hoje em dia os pais trabalham muitas horas e, portanto, as crianças não podem limitar-se ao espaço escolar, portanto têm que ter aqui um apoio, uma retaguarda, e, portanto, são crianças crescidas, dinâmicas, que estão bastantes horas em contexto de sala, portanto, sentadas numa secretária, portanto, precisam um bocadinho aqui de libertar alguma tensão acumulada ao longo do dia. Precisamos, efetivamente, de espaço para estas crianças, e um problema crescido é, efetivamente, nas pausas letivas, portanto, teremos agora a pausa letiva da Páscoa, pronto, e será importante criar aqui atividades diárias com eles que possam envolver espaço exterior, que é muito importante, porque senão, hoje em dia... Ia perguntar sobre isso, é uma preocupação também do Centro Social, este contacto com a natureza, com atividades ao ar livre, numa altura em que parece que estamos cada vez mais confinados a salas e a espaços fechados, muitas vezes com um ecrã à frente. Sim, sim. Esse é o nosso desafio diário. Efetivamente temos noção que as crianças passam muito tempo em frente aos ecrãs e, portanto, em termos de atividades no jardim, não oferecemos esses equipamentos, portanto, tentamos sempre que o tempo permite dinamizar atividades no exterior. Sim, até porque a socialização entre as próprias crianças é fundamental nesta fase tão tenra da idade para adquirirem as competências sociais que vão precisar depois
depois ao longo do resto da sua vida, não é? Exatamente, e notamos também que as crianças neste momento têm muitas limitações em termos físicos da capacidade da motricidade. E, portanto, tentamos potenciar ao máximo atividades que promovam a parte da motricidade física, sim. Muito bem. Presidente, nós já falamos aqui sobre alguns projetos de futuro, eu não sei se existem outros, já percebi que o Centro Social tem também muita ambição, está constantemente apostado em melhorias, não sei se quer abordar mais algum projeto ou alguma ideia que a atual direção tenha a propósito da instituição. Este ano também vamos tentar comprar mais uma carrinha para o SAD, porque as nossas carrinhas também já têm alguns anos, e agora com a questão da mobilidade verde, há um projeto também, uma candidatura em cima da mesa, que só falta mesmo os trâmites legais porque também já foi uma candidatura ganha, e basicamente o nosso maior projeto para este ano será mesmo o aumento do lar. Sim. Ainda por cima, porque tem que ser feito com os nossos utentes lá dentro e vai ser um desafio muito grande para a instituição. Claro que esta questão que a doutora Cândida falou da abertura à comunidade é muito importante. Era isso que ia perguntar, até a propósito de uma atividade que vocês vão ter no próximo domingo, mas diga, Presidente, sim. Nós temos 3, 4 atividades ao longo do ano que envolvem toda a comunidade, não são os nossos utentes, que também é uma forma de ao preparar essas atividades, interagir com as rotinas que tanto da infância como da terceira idade, e fazem quase como a parte curricular, a parte pedagógica das valências. Para nós que vivemos a instituição todos os dias, é um bocadinho estranho como é que as pessoas têm tanta resistência a se aproximar das instituições. Não acontece só com o Centro Social de Canedo, porque nós falamos com as outras instituições, também acontece com as outras instituições. A questão do voluntariado, onde as instituições são mais urbanas, há um voluntariado que quase que acontece com uma naturalidade. Aqui nesta parte meio urbana, meio rural, não olhar isso com negatividade, as pessoas, ao achar que estão a fazer parte de um grupo de voluntariado, acho que já se estão a entregar, digamos. Na parte da terceira idade, acho que já estão a dar o passo para a velhice. Não é assim. O voluntariado é importante porque é uma renovação que se faz todos os dias. É uma pessoa que está ali, que pode estar a conversar, não é que as funcionárias não o façam, que não tenham humanidade de estar a falar com os utentes, não é isso. Mas o facto de estar ali um voluntário, uma pessoa que quer que lhe abra a porta, uma pessoa que quer ir à casa de banho e precisa de pouco apoio, até pode ser feito por um voluntário. Claro que há pessoas que para ir à casa de banho têm que ser acompanhadas porque têm outro tipo de patologias. E não é só isso, é o facto de levar a mensagem e dizer, olha, ali respira-se saúde, ali respira-se dinamismo, ali respira-se bom viver. E dito por outras pessoas é diferente que sermos nós a dizê-los ou que ser as funcionárias a dizer, olha, o Centro Social, queres um lugar para a tua criança, olha, o lugar é ótimo, é ali. Precisas de uma resposta para a casa dos teus pais, olha, vai ao Canedo que a resposta é ali. Se for um voluntário que não esteja condicionado... Que não tenha um vínculo contratual, podemos dizer assim, com a instituição. Vão dizer, ele está a falar de boa verdade porque, efetivamente, ele é lá voluntário, vai lá, e o nosso, vai lá diariamente ou às vezes que puder. E a nossa instituição também tem uma coisa muito boa, que a parte do lar, nós não, as portas estão sempre abertas. A Filipa, se tivesse lá um utente, podia revisitá-la a hora que quisesse. Por acaso, nós não temos tido marcações de almoços nem de jantares, já tivemos. Para nós era bom que os familiares viessem almoçar com os seus familiares, digamos, desculpa a redundância, porque percebem às vezes as dificuldades que os pais têm e nas dificuldades no bom sentido, porque nós vamos para uma idade que realmente a questão da demência põe-se, porquê? Porque nós vivemos cada vez mais anos. Sim. E depois, como também vivemos numa forma muito cómoda, não desenvolvemos a leitura, não desenvolvemos a motricidade, não desenvolvemos embora haja atividades todas as semanas para tentar tirar, digamos, as pessoas da zona de conforto, é muito difícil. E os familiares mais diretos, ao fazer esses almoços ou jantar, tiravam um bocadinho a rotina do seu familiar e também o obrigava a preparar-se mais, a ter outro tipo de circunstância, e isso faz toda a diferença. Claro. No dia-a-dia dos utentes, mesmo esta questão, quando nós nos abrimos à comunidade, da questão da caminhada, da questão da desfolhada, na questão do nosso convívio, nota-se nos utentes que
que têm a capacidade para estar, que vivem aquilo de uma forma muito, muito ímpar. Claro, muito diferente, não é? São sempre dias diferentes e que eles guardam também no coração. Vamos olhar para a 4ª caminhada do Jardim, é já a 4ª edição, portanto já não são principiantes nestas andanças. Não sei quem é que quer apresentar esta iniciativa. Estão abertos os 3 microfones. Vai ser a Cândida. Sim, muito bem. Cândida, que iniciativa é esta? Qualquer pessoa pode participar? Sim, qualquer pessoa pode participar. Nós temos o número de contacto nas redes sociais para as pessoas se quiserem inscrever. Existem sempre 2 percursos, um mais longo para aqueles adeptos do desporto e outro mais curto para que os pais possam ir com os seus filhos e mesmo os utentes das respostas sociais das pessoas adultas também possam participar. Pronto, o objetivo é sempre é abrir as portas à comunidade, é promover a vinda da comunidade à instituição. A caminhada é também organizada pelos utentes séniores da instituição, são eles que preparam os kits, são eles que identificam as garrafas, são eles que estão nas carrinhas de apoio. O objetivo é sempre incluir os utentes nas dinâmicas. Lá está o tal investimento ativo que falávamos. Temos um percurso mais curto, quer participar no percurso, não quer, vamos na carrinha, são eles que distribuem as águas, são eles que distribuem os kits. O objetivo é sempre incluir os utentes nas dinâmicas de acordo com as suas possibilidades. Como é que têm corrido as edições anteriores? Nós temos tido cerca de 200 participantes, sempre, por isso contamos que no domingo também esteja bom tempo, que o São Pedro ajude. Sim. E que consigamos atingir a lotação máxima da caminhada, não é? Tentamos também, daquilo que falávamos da proximidade com a comunidade, nós contactamos a Comissão de Festas da Festa da Freguesia também para se aliarem à atividade, para que todos juntos possamos fazer o melhor trabalho. O nosso objetivo é sempre a união. Nós achamos que as pessoas dentro de porta, sozinhas a trabalhar, não têm o melhor resultado. Por isso, o objetivo é sempre trabalhar em prol da comunidade, abrir as portas à comunidade e permitir que os utentes das respostas sociais das pessoas adultas tenham estas participações ativas, ou seja, eles são os principais interessados que tudo corra pelo melhor. Claro. Como é que podem fazer as inscrições para esta caminhada? Ou via e-mail, que também está nas nossas redes sociais, ou através do contacto telefónico, contactar a Secretaria da instituição para proceder à inscrição. Muito bem. Expectativas elevadas para esta edição, como sempre? Tem corrido sempre bem? Muito bem. Tem corrido tudo bem. Presidente, quer acrescentar alguma coisa a propósito da caminhada? Sim, é sempre bom nós viver em comunidade e isto é uma oportunidade de nós fazer parte da equipa do Jardim e de perceber por perto aquilo que se faz todos os dias pelos utentes da comunidade. A doutora Cândida não referenciou que nós depois temos uma sala aberta para os pais que quiserem participar, podem deixar as crianças, como deixam habitualmente, que há pessoas de retaguarda. E podem ir dar um passeio também. Sim, fazem a caminhada e voltam e os filhos ficam bem entregues. Muito bem, fica aqui também este repto para quem puder participar nesta caminhada. Acontece no próximo domingo de manhã. É a partir de que horas? 8h30. Por volta das 8h30. Sim. A concentração é junto ao Centro Social? Sim, é mesmo dentro do Centro Social, nos Muito nossos bem. espaços verdes, para que também os utentes consigam ver a movimentação. Claro, muito bem, fica aqui este repto também. O Presidente já falou um bocadinho sobre isto, que as instituições são também as pessoas que lá trabalham. Eu não sei se a Cândida e também a Silvana querem deixar aqui também uma palavra à equipa que também estão aqui a representar, não é? Porque são pessoas que também se entregam a cuidar dos outros, no fundo. Cândida? Sim, eu queria deixar aqui uma palavra de apreço para todos os colaboradores que estão na instituição e os utentes que também estão certamente a ouvir. E, efetivamente, o trabalho que nós desempenhamos é um trabalho que implica sempre muita resistência, um trabalho diário de relações entre famílias e utentes e colaboradores e, ao mesmo tempo, de relativizarmos aquilo que vai acontecendo no nosso dia-a-dia para percebermos o que é prioritário ou não. É uma instituição muito grande, por isso implica esse exercício diário. Muito bem. Silvana, também uma palavra? Verdade. Isto que a Cândida acabou de dizer, este lema, eu vou adotar, que é efetivamente priorizar o que é prioritário. Porque efetivamente
à necessidade de resposta a cada instante. E, portanto, a equipa, reconheço também que faz toda a diferença nesta instituição. Portanto, acolheram-me super bem, tendo em conta que estou numa fase de adaptação. Portanto, elas fazem a diferença também no meu dia-a-dia e também quero reconhecer o papel delas, portanto, e agradecer e alargar a toda a instituição, pronto, porque acabo também por interagir com os colegas das outras valências, áreas, das outras valências, exatamente. Aliás, também coordeno a cozinha e os serviços gerais, portanto, também é um desafio trabalhar na cozinha. Às vezes não se tem muito essa ideia, mas há muitos procedimentos e tendo em conta que trabalhamos com a questão da qualidade, temos que ser mesmo muito, muito rigorosos. Portanto, mais uma vez, agradecer a colaboração de todos na instituição. Já agora, Belmiro, qual é o universo de colaboradores do Centro Social? Quantas pessoas é que trabalham na instituição? A instituição, o Jardim, é uma das maiores empregadoras de Canedo, são 55 funcionários e um estagiário, neste momento. Já tivemos um senhor que por acaso era na cozinha durante muito tempo, mas neste momento é tudo funcionárias. Tem-se renovado algumas pessoas, não por nossa vontade, mas por vezes surgem projetos e as pessoas, a nível particular, mudam de profissão ou mudam de área de residência e nós temos que escolher as melhores para nos representar. Claro que todos os dias é um desafio, como a doutora Cândida e a doutora Silvana disse. A direção percebe que às vezes não é fácil passar a mensagem, mas que nós, se estivermos bem focados naquilo que queremos fazer no futuro, torna-se muito mais fácil. O futuro é nós fazer cada vez mais e melhor pelos nossos utentes. É essa a nossa missão todos os dias e é esse lema que a instituição se faz valer todos os dias e é através dos recursos humanos, do capital humano, que nós conseguimos lá chegar, independentemente da formação e independentemente de alguma dificuldade que haja, porque é normal, nós todos temos a nossa vida pessoal e muitas das vezes temos que nos adaptar para conseguir que a pessoa esteja mais presente a nível pessoal, mas que as pessoas têm perfeita noção que o espírito de missão do Jardim está presente todos os dias e eu agradeço essa forma como as pessoas interpretaram a mensagem desta direção. Muito bem, vamos para notas finais, isto passa a voar, a entrevista está mesmo no fim. No fundo, uma mensagem que gostassem de deixar a quem nos está a acompanhar também nesta emissão. Podemos começar pela Cândida, vamos terminar com o Presidente, naturalmente. Tem a última palavra. Sim, gostaríamos de dizer às pessoas que nos ouvem para procurarem o Jardim ou outra instituição para poderem fazer voluntariado. As instituições são feitas de pessoas e nós só conseguimos fazer o melhor trabalho se contarmos com os elementos que compõem a comunidade. Por isso fica aqui o repto, quem tiver vontade de fazer voluntariado nesta área tão trabalhosa, que é a área do envelhecimento, nós estamos sempre de portas abertas para acolher toda a gente. Muito bem, Cândida, muito obrigada pela presença. Silvana, o que é que fica por dizer ou que mensagem gostava de deixar? Olha, eu tendo em conta que começa hoje o prazo para a entrega do Muito IRS. Bem, exatamente, a questão da consignação do IRS. Gostaria de apelar à consignação do IRS, tendo em conta que não tem custo para nenhum contribuinte e, portanto, também não tem qualquer implicação em termos de benefício fiscal. Portanto, é só colocarem lá a cruzinha e identificarem o nosso número de contribuinte que eu tenho que me socorrer da cábula, que é o 516 082. Portanto, ajudem a ajudar. Muito bem. Obrigada também, Silvana, pela presença. Presidente, a última palavra cabe-lhe a si. Como é que quer fechar a conversa? A minha conversa é um bocadinho como iniciou. Nós, como organização, temos que todos os dias nos reinventar. É um processo que se faz e é um processo dinâmico. Esse processo de reinvenção só se consegue com ideias. As ideias podem surgir num debate positivo que se faz com a direção encabeçando esse debate, mas que só com as técnicas e com todas as funcionárias é que se consegue implementar no terreno. É claro que todas as direções podem ter muito boas ideias, mas depois tem que ser adaptado no terreno. Daí eu puxar um bocadinho à responsabilidade das nossas técnicas, que hoje estão cá duas, mas temos mais, e é fundamental essa forma como nós conseguimos pensar a mensagem, como todos os dias
temos que tentar melhorar essa forma de nós incentivar as técnicas a cada vez ser mais e melhores, e as nossas funcionárias serem cada vez mais e melhores, porque os nossos utentes merecem. Eles acreditam na instituição e nós, como instituição que somos, temos a ISO da qualidade, que é uma parte que também a nossa tutela, ano após ano, vai diferenciar as instituições. Eu tenho dito que ano após ano que ia diferenciar as instituições por as que tivessem qualidade, porque a qualidade é uma garantia do bom e efetivo serviço, que também é uma medida que a tutela tem tido alguns constrangimentos para implementar, mas acho que era de colocar no terreno, que era uma forma das instituições se nivelarem os serviços aos utentes. Mas a mensagem final é um bocadinho dentro do que disse a doutora Cândida e a doutora Silvana. Façam o voluntariado, vivam a nossa instituição. A nossa instituição está a crescer, a nossa instituição precisa de renovação, e é através dessa renovação que nós deixamos metade dos problemas para trás, e da inovação que os problemas ficam, encontrando novas soluções, os problemas antigos desaparecem. Muito bem. Muito obrigada também, Belmiro, pela presença aqui nos estúdios. Obrigada aos três. A entrevista com o Jardim Centro de Solidariedade Social de Canedo. Nós vamos fazer uma curta pausa, já regressamos com o programa Espaço Empresa, uma parceria entre a Associação Empresarial da Feira e a Rádio Sintonia, que todas as terças, depois das 6, traz temas ligados às empresas e à economia do concelho e da região. É a seguir este curto intervalo. Até já.